Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, a Petrobras informou que nesta semana o preço da gasolina pode voltar ao mesmo patamar de junho do ano passado. O valor médio do litro do combustível está em R$ 5,74, mas ainda pode baixar até 11 centavos com a redução anunciada pela empresa. Com a nova redução aplicada pela Petrobras na venda do combustível às distribuidoras de 15 centavos por litro, a estatal calcula que o preço médio da gasolina no Brasil pode voltar ao patamar de junho de 2021 nesta semana. A variação nos postos de combustíveis deve ser de 11 centavos por litro, a partir da conta proporcional, considerando a mistura com etanol. No levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo, divulgado na última sexta-feira, o valor médio do litro do combustível estava em R$ 5,74. Com o desconto, o valor poderá chegar até R$ 5,63. Em junho do ano passado, a média mensal do litro da gasolina comum era de R$ 5,68. A queda é consequência da isenção de impostos e de reduções da Petrobras. Essa foi a segunda redução da estatal em menos de um mês. A primeira foi de 4,93% e depois para 13,88%. Um dos fatores que contribuiu para a escalada dos preços nos últimos meses foi a guerra na Ucrânia, que pressionou o preço do barril do petróleo no mercado internacional. E um carro explodiu na semana passada em um posto de combustível na zona norte do Rio de Janeiro. O acidente que matou o dono do veículo levou questionamentos sobre a segurança do gás natural veicular. Existem vantagens e desvantagens de ter um carro com cilindro de GNV. Acompanhe. Estas imagens chocaram o país nos últimos dias. O veículo explodiu no momento em que era abastecido com gás natural veicular em um posto de combustíveis na zona norte do Rio de Janeiro. A mulher que aparece ao lado do carro sofreu apenas ferimentos leves. Já o motorista, Mário Magalhães da Penha, de 67 anos, que estava próximo ao porta-malas, foi lançado a cerca de 2 metros do carro e não resistiu aos ferimentos. Para entender essa explosão, nossa equipe está hoje em uma instaladora de GNV na zona leste de São Paulo. O proprietário dessa oficina já está há quase 20 anos no mercado, já fez cerca de 70 mil conversões e, pela experiência, explica o que pode ter ocorrido no caso do Rio de Janeiro. Infelizmente, isso ocorre com instalações em lojas não homologadas, lojas clandestinas, que você não tem essa preparação ideal para ser montado, tanto quanto a mão de obra quanto equipamentos. Os frentistas do posto confirmaram que a explosão foi no cilindro de gás do veículo, que, segundo eles, estaria mesmo em mau estado de conservação. A vida útil do cilindro é de no máximo 20 anos e a cada 5, uma revisão deve ser feita. Ele passa por uma vistoria pelo teste hidrostático, que vê se ele tem alguma fissura, algum problema. Então, geralmente, aí ele não tem, porque ele é um material extremamente resistente. Essa seria uma das vantagens do GNV. Outra diz respeito à natureza. A queima é 100%, então ele faz bem para o meio ambiente, porque a queima ele não deixa resíduo, e faz muito bem para o motor. Inclusive o óleo, quando você troca de um carro normal com gasolina ou álcool, ele sai muito escuro. Quando você tem um carro GNV, a troca do óleo, o óleo sai exatamente como entrou. Ele sai muito clarinho porque ele não arrasta resíduos. O Adriano diz que a única desvantagem do GNV é o espaço ocupado pelo cilindro no porta-malas. A economia com GNV fez o número de conversões aumentar de forma significativa nos últimos meses. De janeiro a maio, a alta foi de 121% na comparação com o mesmo período do ano passado, só aqui em São Paulo, segundo dados do DETRAN, o Departamento Estadual de Trânsito. Já de junho para cá, o serviço caiu nas oficinas.
Mas acima da economia está a segurança na hora de abastecer. Portanto, atenção às informações do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. Em nota enviada à imprensa depois do caso ocorrido no Rio, o IPEM recomenda aos usuários: ao abastecer, desligue o motor, luzes e aparelho de som. Saia do carro e mantenha a distância. Se o cilindro estiver no interior do veículo, como no porta-malas, por exemplo, a tampa deve estar aberta. Sempre que possível, o frentista deve observar se o cilindro está com todos os testes em dia. Só assim é possível garantir a segurança do GNV. Não é perigoso não, pode ficar tranquilo. Quem tem GNV e tem alguma preocupação quanto a isso, pode ficar tranquilo que não tem nenhum problema. Se você fez uma loja homologada, se fez uma loja com responsabilidade, não pode ficar tranquilo. E mudando de assunto, a procura por restaurantes populares nas 3 maiores capitais do Brasil aumentou. A explicação para a alta pode estar no preço dos alimentos, que acumulam sucessivos reajustes. Com maiores valores cobrados pelos pratos prontos, a procura por refeições nos restaurantes comunitários mantidos pelo poder público tem aumentado cada vez mais neste ano. Um levantamento da Secretaria de Desenvolvimento Social mostrou que em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília, cresceu a procura por café da manhã, almoço ou jantar a preço popular. A alta foi de 9,23% no segundo trimestre, se comparado ao mesmo período do ano anterior. Itens básicos, como feijão, o leite e os ovos, subiram muito. A prévia da inflação do mês, divulgada pelo IBGE, mostrou que o preço do feijão carioca, por exemplo, variou 4,25% no mês. No ano, o produto já acumula elevação de 40%. Entre as cidades pesquisadas, Brasília foi onde cresceu mais a procura por refeições populares. Nos 3 primeiros meses do ano, os espaços serviram 2.200.000 pratos. Já no trimestre seguinte, essa soma ultrapassou 2,5 milhões. O crescimento é de 15%. No Rio de Janeiro, a busca por refeições nos restaurantes populares foi de 10,2%. E em São Paulo, foram quase 3 milhões de atendimentos no segundo trimestre deste ano, 132 mil refeições a mais do que nos 3 meses anteriores. Na capital paulista, em 2019, eram servidas em média 26 mil refeições por dia. Hoje esse número passa de 32 mil. E nos destaques internacionais, falando sobre o conflito no leste europeu, em Kharkiv, muitos ucranianos enfrentam o medo de bombardeios em busca de comida. Em uma manhã quente, dezenas de pessoas formam uma fila em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, e desafiam os ataques de artilharia da Rússia para pedir ajuda alimentar. As pessoas não pensam no que pode acontecer, porque só querem sua comida. Mesmo quando há bombardeios por perto, ninguém sai. Os locais de distribuição de ajuda sempre têm avisos pedindo, em vão, que não se formem filas por causa do perigo de bombardeios. Mas a necessidade fala mais alto. O bairro foi bombardeado com mísseis soviéticos S-300, de acordo com as autoridades locais. Pelo menos uma fila para receber ajuda alimentar foi atingida. A Rússia insiste que ataca apenas alvos militares e acusa a Ucrânia de estar por trás dos incidentes. Líbano e Israel voltaram a sentar à mesa de negociações nesta segunda-feira. As conversas buscam delimitar a fronteira marítima entre os países vizinhos que permanecem oficialmente em estado de guerra. O mediador americano Amos Hochstein declarou nesta segunda-feira que continua otimista em relação a um acordo entre Líbano e Israel para delimitar a fronteira marítima e eliminar os obstáculos à prospecção de hidrocarbonetos. O conflito na fronteira marítima se intensificou no início de junho, depois que Israel transferiu um navio de produção para a jazida marítima de Karish, reivindicada em parte pelo Líbano. A medida levou Beirute a pedir a retomada das negociações sobre o conflito, que tem a mediação dos Estados Unidos. Hochstein chegou no domingo ao Líbano para a segunda visita oficial em menos de 2 meses. O objetivo é transmitir uma proposta de Israel em resposta a uma oferta feita pelo Líbano em junho. O encarregado libanês das negociações considerou que a distância sobre as diferenças diminuiu.
E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30 com mais informações. Obrigada pela companhia e até já.